A justiça de Deus no relacionamento. É sobre esse tema que nós iremos tratar nesta oportunidade. A justiça de Deus no relacionamento. Antes que você alcance a Deus, antes que você fosse encontrado com Deus, existia uma maneira de se tratar, uma maneira de administrar. Mas quando a justiça de Deus chegou, isso deu um salto, isso deu uma organização. Isso fez com que a reciprocidade ela seja atuante. Isso trouxe a mansidão. Isso domesticou-nos para tratamentos. Nos tornamos tratável com fácil diálogo, com atenção. Então, o que aconteceu foi quando a justiça de Deus entrou. E Paulo vem detalhar este assunto em 4 áreas das nossas vidas. No capítulo 6 de Efésios. Nós vamos estar meditando de 1 ao 9 em rápidas palavras. E eu quero dizer para você que você é bem-vindo neste canal, você está no canal da Bênção, a Bíblia com o pastor João Guimarães. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus, olha, só do amor de Deus, só da Bíblia. Se você gosta da Bíblia, fica comigo, você está no canal da Bênção. Capítulo 6 do livro de Efésios, escrito pelo apóstolo São Paulo, diz assim o verso de número 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então é uma recomendação para os filhos que foram encontrados pela justiça de Deus. Depois que ele encontrou o evangelho, então agora ele é um obediente aos seus pais. E o verso 2 ele diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então vem comigo, honrar o pai e a mãe é honrar, não desonrar. Aí você pode perguntar, mas eu deixei o meu pai lá no norte e fui para São Paulo e custou muito que eu voltasse para conversar, para dialogar, para acolher os meus pais naquilo que eu podia. Não, você não deixou de honrar o seu pai. Você foi procurar investir na sua vida, que é um dever de cada um. Aí você diz assim, olha, o meu pai, eu não tenho como cuidar dele, do meu pai. Não, o meu pai está com uma situação difícil de cuidar, ele é muito irado, eu não consigo, eu estou só sozinho, não tenho ajuda. O que eu faço? Eu posso pagar uma clínica para cuidar do meu pai? Eu estou desonrando o meu pai? Não. Você está cuidando do seu pai na medida do possível. Talvez ele está numa situação que ele ouve mais o estranho do que você, que é de casa. Então, existe muito ponto, detalhe, nós não temos tempo para detalhar e explicar tudo isso, que é honrar o pai. O que é honrar o pai? Eu tenho que morar dentro da casa do pai. Eu tenho que casar e morar lá no fundo da casa do meu pai, que meu pai só tem eu de filho. Eu preciso honrar ele porque a Bíblia diz para honrar. Não, isso não é honrar. Isso pode estar trazendo uma complicação para o seu casamento. Você pode morar em outro lugar se o seu pai não for idoso, que não possa ficar sozinho. Mas você não é obrigado a morar dentro da casa do seu pai. Não, não é isso que é honrar o pai. Honrar o pai é não desprezar, é dar atenção ao pai, é continuar amando o pai, é investir no pai. Não desfaz do pai, honra o teu pai. Isto é honrar o pai. Esta recomendação é para o filho. E diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa vem no verso de número 3. Para que tudo te corra bem. Tudo te corra bem. Isso é citado também lá para os próximos versículos. Você sabe o que é tudo correr bem em todas as situações?
tudo correr bem e tenha mais uma promessa. Tenhas longa vida sobre a terra. Aí você vai perguntar, mas eu conheci um filho que sempre honrou o pai, que cuidava do pai, que zelava com o pai, que tomava café com o pai, e ele morreu. Então o texto não cumpriu na vida dele? Não. Nós precisamos separar as coisas, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para os seus. Deus sabe dos seus. Honrar, ter vida longa, neste respeito, a este respeito, tem vida longa. Mas se o filho sofreu um acidente, for atropelado, sofreu uma enfermidade e ele morreu por uma outra coisa, então uma coisa não justifica a outra. Não é assim, ó, se eu honrar meu pai, eu tenho vida longa, então agora eu posso ficar à vontade que eu não vou morrer mais. Não, não é isso. Você pode morrer de outra coisa. Mas honrar o teu pai, isso tem somado em você ir bem em todas as coisas e ter uma vida longa. Só para não ficar claro aqui, não é porque você vive com seu pai, você cuida do seu pai, você ajuda seu pai, que você não vai morrer cedo. Quem manda nisso é o próprio Deus. Agora, a recomendação é para os pais. Então, os filhos já foi a primeira recomendação. Isto é relacionamento depois que encontra a justiça de Deus. Pais, não irritem seus filhos, antes cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a recomendação do pai é ter cuidado dos seus filhos com a recomendação bíblica, com a recomendação de Deus. E agora o terceiro deveres, a terceira recomendação é para os escravos, quando Paulo escreve isso em Roma, preso para a igreja de Éfeso, esta cultura da época, existia muitos escravos e senhores dos escravos. Então ele escreve agora para os escravos, que para nós hoje seriam os colaboradores, nossos funcionários. Diz assim, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Isto é para os escravos que têm Cristo, que são santos, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então você vai obedecer os seus senhores como se estivesse obedecendo a Cristo. Verso de número 6, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles os observam, estão perto, mas como escravos de Cristo. Uma vez que você é escravo de Cristo, você é servo de Cristo, então quando você é servo de Cristo, você não tem nenhuma intenção de dizer, olha, de bajulação e nem obedecer por conveniência. Você obedece porque você é servo de Cristo. Fazendo isso, fazendo de coração a vontade de Deus, fazendo isso de coração a vontade de Deus. E o verso de número 7, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo o Senhor. Então você está servindo o seu Senhor homem, como se estivesse servindo Deus Todo-Poderoso, com a boa vontade e com o dever, e com honra, e com respeito e com temor. E não aos homens, como se não estivesse servindo os homens, servindo exclusivamente Deus, literalmente a Deus. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravos ou seja livre. O bem que você pratica, ele é somado. O bem que você pratica define o seu milagre e a sua bênção. O bem que você pratica aos outros é que vai definir o seu futuro. Abençoado, próspero, porque ele é fiel. Então nós falamos sobre filhos, falamos sobre pai, falamos sobre escravos e agora vamos falar sobre os seus senhores. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Como eles tratam vocês tratam eles da mesma forma. Não os ameacem,
uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Então, você sabe, tá? Que o escravo que trabalha para você, você é o chefe dele, você é o patrão dele, mas você sabe que o Senhor dele está no céu e o seu Senhor também está no céu. Então, respeita, porque ele também foi comprado com o mesmo sangue que comprou você, mesmo você sendo o Senhor dele. A igualdade acontece na justiça de Deus. Então, vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. A igualdade do evangelho. O pai e o filho, uma honra e um atendimento recíproco. O escravo e o seu senhor, um atendimento recíproco, uma honra, um respeito, sabendo que o Deus do filho, do pai, do escravo, do senhor, é o mesmo Deus. Então, a justiça, a justiça de Deus e o relacionamento, a mudança é real. Deixa eu falar uma coisa para você. Como você tem tratado as pessoas. Você não tem mais aquela vida velha. Você agora tem uma vida nova. Você agora é uma nova criatura. A forma de você falar mudou. A forma de você andar mudou. A forma de você viver mudou. A forma maneira de você se relacionar mudou. Porque hoje você tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Aonde você entrar, você precisa ser notado que há um diferencial na sua vida. Ei, se não houve mudança, não chegou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra no indivíduo, mudanças acontecem. Você não é o mesmo da fila do banco que você era outrora. Você não é o mesmo na fila lá no hospital que você era outrora. Por quê? Porque hoje você foi domesticado pelo Espírito Santo. Você é um homem e uma mulher amansada pelo Espírito Santo. E você faz a diferença no meio de um mundo que está do avesso, mas você faz a diferença porque Cristo te salvou. Pensa nesta palavra. Estarei orando por você, querido Deus e bondoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus que reina para todo sempre. O Deus Todo-Poderoso, Tu és a nossa salvação. Tu és o nosso Rei. Tu és a resposta do céu. Tu és a sabedoria. Tu és o Deus que fez os céus e a terra. Alcança, Senhor, aqueles que foram alcançados por esta ministração. E venha, Senhor, fazer mudar a cabeça, que seja uma reflexão de mudança na vida de cada um, nos relacionamentos, em nome de Jesus.